Olá, você saberia o que é abolício crimes? Ou abolição do delito, abolição do crime? Veja só, esse assunto é muito cobrado em provas de concursos, da faculdade, na prova, no exame da ordem, e eu quero falar com você aqui rapidamente questões importantíssimas. Primeira coisa, o que é? Olha, é um fenômeno que ocorre quando um crime olha o tanto que é fácil, quando uma lei deixa de considerar determinado fato crime. É exatamente isso, é só isso. Quando determinada lei revoga um tipo penal incriminador, quando determinado fato que era crime deixa de ser considerado crime. Ocorreu abolício crime, aquele crime foi abolido, houve a abolição de um delito. Mas eu quero trabalhar rapidamente com vocês algumas questões importantes, porque o conceito é até fácil, mas é o seguinte, esse conceito está lá no artigo 2º do Código Penal, falando que a lei, ninguém pode responder por crime que a lei considera ou deixa de considerar crime. Ninguém pode responder por algo que foi revogado. Isso está lá no artigo 2º, mas é o seguinte, com relação a isso, é importante salientar que apenas os efeitos penais que acabam sendo eliminados. Ou seja, extingue-se a punibilidade do agente, mas continua os efeitos extrapenais, ou os efeitos cíveis. Então, se a pessoa foi considerada e condenada, veio a alguma lei e cancelou aquele crime, excluiu aquele crime, houve abolício crimes, o que vai acontecer? Ele não vai sofrer a sanção penal, ele não vai ter a reincidência, ele não vai ter que cumprir a pena, ele será solto se estiver preso. Mas os efeitos cíveis, por exemplo, se ele foi condenado a indenizar a vítima civilmente, ou aquele título executivo que é a sentença penal condenatória, aquilo lá continua a existir. Por outro lado, para a materialização da abolício crimes, são necessários 2 requisitos. De acordo com o professor Kleber Masson, 2 requisitos são necessários para que ocorra a abolício crimes. O primeiro deles é a revogação formal do tipo penal, ou seja, tem que vir uma lei posterior e deixar de considerar aquele fato criminoso. Mas olha que interessante, também é necessário a supressão material daquele fato, ou seja, aquele fato que ora era relevante, aquele fato criminoso, não é materialmente mais considerado relevante para a sociedade. Por que é importante atentar-se a isso? Porque não basta vir uma lei e falar está revogado o artigo 121 do Código Penal. A partir de hoje, não mais se considera crime homicídio. Ora, não é possível isso, porque apesar de eu ter uma revogação formal da lei, eu não tenho supressão material do fato criminoso. Aquele fato não é mais considerado irrelevante. Então é necessário tanto a revogação formal como a supressão material do fato criminoso. O exemplo que eu coloquei na tela para vocês, que em 2005 veio uma lei e deixou de considerar o adultério crime. Por quê? Porque tanto formalmente foi revogado, como a própria sociedade já tratava esse fato, especificamente aqui falando do adultério, como um irrelevante penal. Por mais que moralmente, religiosamente, de alguma forma a sociedade ainda condene o adultério, o direito penal, para o direito penal, não era mais relevante. Então vejam só, a abolício crimes é a revogação da lei, é um fato criminoso que deixa de ser considerado fato criminoso por uma norma, ele encontra e afeta apenas os efeitos penais da condenação, subsistindo os direitos ou a condenação cível, se existir, e ainda eu preciso de 2 requisitos materiais, que é a supressão material do fato e a revogação formal da norma. Ok? Então não se esqueça mais sobre a abolício crime. Se cair na sua prova, com certeza será qualquer uma dessas situações que eu trabalhei aqui rapidamente com vocês. Ok? Se você gostou do conteúdo, se ele foi útil para você, considere se inscrever nesse canal aqui e continuar assistindo os vídeos e me incentivando, que eu com certeza trarei aqui vários vídeos interessantes para vocês.